Minha jornada como funcionário do manicômio começou como um sonho. Sempre tive interesse em psicologia e acreditava que poderia ajudar as pessoas a superar suas lutas internas. Contudo, as experiências que vivi nas profundezas daquele lugar mudaram para sempre minha percepção da realidade e da mente humana. No início, tudo parecia normal. Os pacientes eram tratados com respeito e minha função era observar e interagir com eles. Porém, logo percebi que havia algo mais sombrio naquele ambiente. As paredes pareciam absorver as angústias e os gritos de desespero dos internos. À medida que os dias passavam, notei comportamentos estranhos entre os pacientes, especialmente um deles, que aqui chamarei de Eduardo. Eduardo foi internado após um colapso mental, cuja ninguém sabia exatamente qual foi a origem disso. Ele falava frequentemente sobre vozes e sombras que o perseguiam. No início, considerei isso parte de sua condição, mas à medida que nosso convívio aumentava, me sentia atraído pela sua narrativa. Ele mencionava uma presença que observava, uma entidade que se alimentava de medo e sofrimento. Certa noite, enquanto fazia ronda, encontrei Eduardo em estado de agitação extrema. Ele estava sentado no chão, balançando-se para frente e para trás, murmurando palavras incompreensíveis. Quando me aproximei, ele olhou diretamente em meus olhos e disse: "Ela está vindo. Você precisa se esconder." O olhar dele era tão intenso que me fez sentir um frio na espinha. Tentei acalmá-lo, mas a sensação de desespero começou a me consumir. Nos dias que se seguiram, passei a ter pesadelos recorrentes, sempre o mesmo. Eu estava dentro do manicômio, cercado por paredes que pareciam se fechar sobre mim, enquanto vozes sussurravam segredos que eu não conseguia compreender. Essas visões se tornaram mais frequentes, e conforme o tempo avançava, sentia que Eduardo estava se tornando uma extensão de mim. Uma noite, após um dia particularmente difícil, decidi visitar Eduardo em seu quarto. Ao entrar, o ar estava denso e as luzes piscavam de maneira inquietante. Ele estava deitado em sua cama, com os olhos fixos no teto, murmurando repetidamente: "Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui." Sentei-me ao seu lado, sem saber o que fazer exatamente. Foi então que percebi. A presença que ele mencionava estava se manifestando em mim. Eu a sentia, como uma sombra escura que se arrastava por trás de mim. A cada dia que passava, minha sanidade parecia escorregar lentamente entre os meus dedos. As vozes tornaram-se uma constante em minha mente, sussurrando medos que eu nunca quis enfrentar. Naquela noite fatídica, decidi confrontar a sombra. Fui até o espelho do banheiro, sentindo meu coração acelerar. Olhei para meu reflexo e, por um momento, vi algo atrás de mim. Quando me virei, não havia nada, mas a sensação de que não estava sozinho era avassaladora. "Quem é você?" perguntei em voz alta. Mas a resposta não veio. Mas as vozes, elas riram. A partir daí, minha vida se transformou em um pesadelo. Eu não conseguia distinguir entre a realidade e a ilusão. As paredes do manicômio me oprimiam, e Eduardo parecia ser o único que entendia a luta que me enfrentava. Ele se tornou meu ponto de referência, e passei a visitá-lo regularmente, buscando respostas que nunca vinham. Uma noite, enquanto conversávamos, ele disse: "Você sabe que ela quer você, não sabe? Ela está te esperando." As palavras ecoaram em minha mente, e percebi que a presença que o atormentava agora me consumia também. Eu estava me tornando parte daquela escuridão. Eventualmente, a linha entre eu e Eduardo se desfez. Eu não era mais apenas o funcionário, eu era um dos internos. As vozes que antes eram distantes, agora eram minhas companheiras constantes. E a sombra que me seguia se tornou o meu reflexo. Fui absorvido pelo manicômio, e meu grito de ajuda se transformou em um eco nas paredes. Uma história de terror que nunca seria contada. Agora, sou apenas mais uma alma perdida, vagando pelos corredores do manicômio, esperando que alguém escute os meus sussurros e compreenda que, por trás de cada loucura, pode haver uma verdade inquietante.